Bom, vamos olhar agora uma molécula de DNA de 12 pares de base. Já que a gente já deu uma olhada no esquema de antiparalelismo das fitas, a gente já viu a numeração de cada nucleotídeo, aquela história de 1, 2, 3, 4, 5 linha. A gente já viu o pareamento entre as bases AT e GC. Eu acho que a gente pode tentar agora identificar tudo isso numa molécula com uma representação mais próxima do real, do que a gente acredita que seja a molécula de DNA. Para isso eu vou utilizar um programa chamado PMOL, que é um programa grátis, todos vocês podem baixar e instalar no computador de vocês. Aos pouquinhos vocês aprendem a mexer, é um programa relativamente simples. Então, vamos começar. Primeira coisa é baixar de um banco de dados com a estrutura de várias moléculas biológicas, que chama PDB. A gente vai baixar todas as coordenadas dessa molécula de 12 pares de base de DNA. Para isso você vem aqui nesse plugin PDB, que é Protein Data Bank, mas ele tem não só proteína, tem estruturas de ácidos nucleicos também. Você clica aqui e coloca o código da molécula que você quer visualizar. No nosso caso, eu sei de cor, o código é 436D. E aí, automaticamente, ele vai baixar a molécula. Às vezes demora um pouquinho. Pronto. Está aqui a molécula de DNA. Então, com o mouse, você consegue fazer as movimentações, que são aquelas movimentações típicas de qualquer programa de visualização. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar um pequeno zoom aqui, diminuir, esses sinaizinhos aqui de mais são moléculas de água. Então a primeira coisa que eu vou fazer é esconder essas moléculas de água para a gente conseguir visualizar melhor. Eu vou aqui em All, que significa todos os átomos que estão presentes, H de Hide, e vou mandar esconder as águas, waters. Pronto. Agora já dá para visualizar melhor. A nossa molécula de DNA são 12 pares de base. A maioria é par GC, mas a gente encontra alguns pares AT aqui também. Esse DNA é sintetizado quimicamente, né? Então é um pequeno fragmento de DNA de apenas 12 pares de base. Vamos agora, primeiro eu gostaria de relembrar para vocês o código das cores, né? Então aqui tudo que é verde, cada quina verde dessa é um átomo de carbono, cada quina vermelha é um átomo de oxigênio, cada quina azul é um átomo de nitrogênio. Nitrogênio, 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 essas quinas ou pontas azuis. Essa quina laranja é um átomo de fósforo. Então aqui a gente já consegue tentar visualizar, tentar identificar quais são aquelas estruturas que a gente analisou quando estava esquematizando e fazendo aqueles esquemas bem simples de estrutura de DNA. Então olha aqui, ó. Vamos, primeira coisa, identificar as extremidades 3' OH e 5' fosfato, ou pelo menos os carbonos 3' e carbonos 5'. Olha aqui, aqui eu tenho a ponta de uma fita, aqui eu tenho a ponta de outra fita. Oxigênio, carbono, 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 e aqui tem uma quina também que é um carbono. Aqui eu tenho uma pontinha vermelha que é um oxigênio. Eu vou mandar apresentar os átomos de hidrogênio, porque normalmente os hidrogênios não são representados. Então eu venho aqui em Action, Hydrogens Add. Pronto, agora a gente está vendo também os átomos de hidrogênio, representados por essas pontinhas brancas. Então aqui, pessoal, fica um pouco menos simples de ver, mas vai ser importante quando a gente for analisar o pareamento das bases. Então aqui eu consigo ver nesse carbono
a ligação com a base nitrogenada. Isso aqui é uma base nitrogenada de 2 anéis, então isso aqui é uma purina. Depois a gente vai ver que purina é essa, se é adenina ou se é guanina. Esse é o carbono 1, que é o carbono 1', melhor dizendo, carbono 1', que é o que se liga na base nitrogenada. 1', esse aqui é o oxigênio do anel da desoxirribose. Esse aqui é o 2', eu sei que é uma desoxirribose porque aqui tem hidrogênio, não tem hidroxila. Se tivesse uma hidroxila, isso aqui seria uma ribose, isso aqui seria um ribonucleotídeo. Só que ele é um desoxirribonucleotídeo, carbono 2' só com hidrogênio, sem hidroxila. Aqui o carbono 3', uma hidroxila. Então essa aqui é a extremidade 3' dessa fita de DNA. Aqui o carbono 5', oxigênio ligado num fósforo, num átomo de fósforo, né? Então esse aqui é o carbono 5' e essa aqui é o carbono 3'. Então a gente identificou a extremidade 3' de uma das fitas. Pelo que a gente discutiu, essa extremidade 3', o nucleotídeo dessa extremidade 3', ele tem que ter uma base nitrogenada pareando com a base nitrogenada do outro nucleotídeo da fita complementar, e essa outra fita, ela tem que estar com a extremidade 5', porque o pareamento é antiparalelo. Então vamos analisar aqui. Essa aqui é o carbono 3', então a gente deve procurar na desoxirribose qual é o carbono 5'. Deixa eu tentar girar aqui para vocês. Pronto. Agora eu estou trazendo, girei a molécula, está aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Aqui a base nitrogenada, que é um anel só, então é uma pirimidina, tinha que ser uma pirimidina, já que a outra base é uma purina, e o pareamento ocorre sempre entre purina e pirimidina. Está aqui o carbono 1', que é o que está ligado na base nitrogenada. Aqui o carbono 2', que tem um hidrogênio, porque é um desoxirribonucleotídeo. Aqui o carbono 3', aqui o 4', aqui o 5'. Nesse caso, como é um DNA sintetizado quimicamente, ele não tem um fosfato nessa extremidade 5'. O normal é a gente encontrar um fosfato aqui só tem uma hidroxila. Mas o importante é que esse aqui é o carbono 5' que está livre. Essa fita de DNA, ela termina aqui na extremidade 5'. E essa extremidade 5' está pareada através de um par pirimidina-purina com a outra fita, cuja extremidade é a extremidade 3'. Tá certo? Então, a gente consegue visualizar esse pareamento antiparalelo do DNA que a gente já havia discutido. Ok. Diminuir aqui o zoom. E vamos ver algumas outras coisas. Primeiro, pessoal, eu falei para vocês que a gente tem diferentes maneiras de representar as moléculas que a gente tenta estudar, né? Então, essa é a representação que a gente chama wire, então linhas, arames, né? Como se fosse só de arame. Essa representação mostra apenas a ligação entre os átomos. Uma outra representação tenta mostrar a molécula com as esferas dos átomos. Então eu vou mandar agora transformar essa representação de arame numa representação tentando destacar o volume que cada átomo ocupa. Vocês vão ver que vai ficar uma coisa meio complicada de saber o que é o que. Então eu vou aqui em All, Show e Esferas. Pronto. Está aqui. Então, realmente isso aqui, assim, não é muito útil a gente ficar olhando para uma molécula desse jeito, porque a gente não consegue identificar praticamente nada, né? É uma confusão. Por isso, vamos esconder, eu vou aqui em All, Hide, e esconder esferas. E aí volta apenas o arame. E se a gente mandar Show aqui, Sticks, eu mandei representar com as linhas um pouquinho mais grossas, vou mandar esconder as águas. Pronto. A gente consegue visualizar. Esse é um outro esquema de visualização. Deixa eu esconder esses sticks.
Vou mandar para a gente visualizar mesmo só esses arames, que acaba sendo a representação mais simples. Agora é o seguinte, eu vou mostrar para vocês a superfície dessa molécula, né? Que eu acredito que seja a representação mais próxima do que é de fato uma molécula de DNA. Então isso aí é uma molécula que está isolada do resto, como se ela estivesse no vácuo, no vazio. E eu vou tentar mostrar agora a superfície dessa molécula. A gente vem aqui em All, Show, Mostrar, Surface. Está aqui. Deixa eu diminuir aqui. Então aqui a gente consegue ver como é que deve ser um jeitão bem mais próximo do real, de como essa molécula é para as moléculas de água, né? Então essa superfície aqui é a superfície que a gente chama de superfície acessível ao solvente. As moléculas de água conseguem tocar nessa superfície que está representada aqui. Aqui tem dois resíduos que eu tentei transformar em superfície, mas por algum motivo eles não aceitam, né? Então é coisa de configuração de arquivo, mas isso não faz muita diferença. Então aqui está aqui essa representação que a gente chama de representação da área acessível ao solvente. Agora vamos mandar esconder a superfície, beleza? E agora eu queria descobrir qual é o par de base dessa extremidade aqui. Depois a gente, dependendo do par de base, se for GC, a gente vai procurar um outro aqui que seja AT, tá bom? Se esse aqui for AT, a gente vai procurar um que seja GC para tentar ver esse padrão de ponte de hidrogênio. G, 3 pares de pontes de hidrogênio, 3 pontes de hidrogênio com C, T, 2 pontes de hidrogênio com A. Vamos ver se a gente consegue. Primeiro eu vou dar um zoom, depois trazer a extremidade que a gente quer, esses dois aqui. Então é esse par de base aqui que a gente vai analisar. Dá mais um zoom. Aqui, olha aqui. Isso aqui é uma purina porque tem 2 anéis. Isso aqui é uma pirimidina. Agora eu vou clicar aqui, isso aqui é um átomo de oxigênio. Isso aqui é um átomo de nitrogênio. E isso aqui é um nitrogênio com 2 hidrogênios. Olha, isso aqui é um oxigênio. Nitrogênio com hidrogênio. Nitrogênio com 2 hidrogênios, aqui e aqui. Pelo jeitão disso aqui, eu acredito que seja possível se estabelecer 3 pontes de hidrogênio. Esse oxigênio sendo o aceptor ou puxando, né, esse hidrogênio aqui. Então aqui seria a carga negativa residual, aqui o hidrogênio positivo atraído. Esse outro hidrogênio aqui atraído por esse nitrogênio, que também tem uma carga residual negativa. E esse hidrogênio aqui atraído por esse oxigênio que tem uma carga residual negativa. Então, por esse jeitão, isso aqui tem 3 pontes de hidrogênio. Isso aqui é uma purina unida com 3 pontes de hidrogênio a uma pirimidina. Então, isso aqui deve ser o G e isso aqui deve ser o C. Então, isso aqui é um par GC. Tá bom? Vamos ver se a gente colocar isso aqui em esferas. Eu vou selecionar átomo por átomo. Eu venho aqui em mouse, modo de seleção, átomos. Vou selecionar esse, clico em Shift, seleciono o nitrogênio, clicando em Shift, apertando o Shift, seleciono o oxigênio, vou selecionar esse e esse. Pronto, selecionei esses 6 átomos que estão envolvidos nessas pontes de hidrogênio. Eu vou aqui em seleção e vou mostrar as esferas desses 6 átomos. Está aqui. Agora a gente gira e realmente vê que são 6 átomos que estão formando pares, né? Eles estão interagindo. Essas esferas elas estão se interpenetrando parcialmente aqui, aqui e aqui. Então aqui uma ponte de hidrogênio, aqui outra, aqui outra. Isso aqui caracteriza a interação GC. Aqui. Tá vendo? Legal, né? Visualizar assim essas 3 pontes de hidrogênio entre as 2 bases nitrogenadas.
Joia. Então agora, já que isso é um GC, vamos procurar um AT. Vamos ver aqui onde é que pode ter um AT. Timina é fácil, já vi um aqui, porque timina tem 2C duplo O. Então acho que isso aqui é uma timina, ó. Vamos colocar numa posição que dê pra gente... Aqui, ó. Eu vou selecionar mouse, vou modo de seleção e vou pedir, em vez de átomo por átomo, resíduo. Então vou selecionar tudo isso aqui e tudo isso aqui. Beleza? E agora vou mandar esconder tudo que eu não tinha selecionado. Pronto, a molécula continua aí, mas eu mandei o programa esconder tudo que não estava selecionado para facilitar aqui para a gente. Tá certo? Essa aqui são as pontes de hidrogênio que a gente tinha, as esferas que a gente tinha mostrado antes, né? Então vamos lá. Uma hidrogênio ligado a nitrogênio, eu acho que esse hidrogênio pode ser atraído por esse oxigênio. Uma ponte de hidrogênio. Esse hidrogênio, isso aqui é uma pirimidina, um anel só. Isso aqui é uma purina, 2 anéis. O outro hidrogênio está ligado no nitrogênio, então esse hidrogênio aqui tem uma carga residual positiva. Ele pode ser atraído por esse nitrogênio, que tem uma carga residual negativa, outra ponte de hidrogênio. Esse dupla O, esse oxigênio, não tem nenhum hidrogênio para atrair, porque esse hidrogênio aqui está ligado num carbono. Então esse hidrogênio não tem carga residual positiva suficiente para ser atraído por esse oxigênio. Então aqui não se estabelece uma ponte de hidrogênio, só tem duas, entre esse hidrogênio e esse nitrogênio, e entre esse hidrogênio e esse oxigênio. Então isso aqui deve ser um par adenina, porque é uma purina, 2 anéis, T, timina, porque é uma pirimidina, apenas um anel. Eu vou selecionar aqui esses átomos, esses 6 átomos, vocês vão ver que as esferas sobrepostas vão ser essas aqui e essas aqui. Vamos lá. Primeiro vou mudar o tipo de seleção do mouse para só átomos. Selecionar esse, aperto Shift, seleciona esse, aperto Shift, esse. Aqui agora. Vamos lá. Não. Vamos, meu filho, por favor. Deseleciona esse aqui. Deixa eu dar uma giradinha. Esse aqui e esse aqui. Pronto, a seleção foi um pouco difícil, mas conseguimos. Tá aqui 6 selecionados, eu vou mandar mostrar as esferas do mesmo jeito que a gente fez com o outro. Tá aí. Um par de esferas sobrepostas, um par de esferas sobrepostas, interagindo. Agora essas aqui, se você olhar, dá um zoom, essas aqui não estão interagindo. Tá vendo? Elas estão levemente separadas, diferente dessas duas aqui, o nitrogênio e o hidrogênio, que estão parcialmente sobrepostas, isso significa interação. Então, de fato, aqui só existem 2 pontes de hidrogênio entre esse e esse. Hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, esses dois aqui não estão interagindo, portanto, isso aqui é uma adenina, isso aqui é uma timina interagindo por 2 pontes de hidrogênio. Ok? Então agora vamos mandar mostrar tudo, só para a gente voltar. Mandar esconder as esferas de tudo. Mandar esconder as moléculas de água. Vou mandar esconder os hidrogênios. Vou mandar desselecionar tudo, é só escrever select none. Pronto, voltamos até a nossa molécula de DNA aqui, bem característica. Aqui ela. Acho que aqui dá pra gente mandar mostrar
sticks, fica mais bonitinho, mais fácil de ver. Tá aqui a nossa dupla hélice. Vocês vejam essa fenda menor aqui, né? E a fenda maior aqui. Então, nessa fenda maior do DNA, as bases nitrogenadas ficam mais expostas. É por isso que a maior parte da interação proteína-DNA, as proteínas que interagem com o DNA, se associam na fenda maior, porque elas têm um maior acesso às bases nitrogenadas, porque o que elas buscam, muitas delas, é uma sequência específica de bases nitrogenadas. Então é isso, gente. Tentem instalar o PMOL no computador de vocês. Os que não conseguirem, encontrarem alguma dificuldade, escrevam para mim, porque é muito importante que vocês se acostumem a manipular essas moléculas do computador. Afinal de contas, biologia molecular é explicar a biologia pelo comportamento das moléculas, e a gente consegue compreender muito do comportamento das moléculas através de visualização da estrutura delas, tá bom? Então tentem instalar o PMOL no computador de vocês.